Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCP Podcast, um podcast meu com meu ilustríssimo amigo Felipe Neves. É um prazer, meu querido. Prazerzaço, onde nós falamos com médicos especialistas, com alunos, ex-alunos, com outros profissionais, sempre com o objetivo de ajudar você, médico especialista, a não passar o tanto de perrengue para o consultório que a gente passa ou já passou, porque é muito mais gostoso aprender com o erro dos outros do que com os nossos mesmos, né? Sempre. E hoje, meu amigo, estamos aqui com uma dupla de convidados, uns caras que são, lembro deles da residência, cara, vocês já viram que saiu o episódio novo dos caras e tal? Os caras eram celebridade lá dentro. E agora, então, não sei o que são, né? Com toda certeza, passaram muito perrengue também e que vão ajudar demais aqui. A gente tá com dois caras, vou começar pelos nomes, depois eu vou falar do business dos caras. Primeiro, João Mendes, médico formado pela Federal do Ceará, residência em clínica médica na melhor instituição do mundo, Escola Paulista de Medicina, estruturou a residência do CEPACO, sempre com atuou controvérsias. no pronto-socorro do Einstein, o cara não concorda, não sei porquê. E teve aí, tocando serviço e dando esporro em residente lá na escola, e junto dele, nosso ilustríssimo Frederico Amorim, clínica médica e infecto na escola, gosta de fazer residência tanto que saiu de uma foi para outra, direto. Viciado em residência. Atua com infectologia e medicina hospitalar. Bom, para quem não conhece, são os fundadores do famoso TAD Clinicagem, TDC, que começou ali como um podcast. Isso. E hoje está muito maior. Interessante a gente ver como que o negócio que começou virou uma empresa, virou um business de verdade. E hoje é uma das maiores plataformas de educação que é voltada para raciocínio clínico, discussão prática, medicina baseada em evidências. E a gente vai saber tudo o que os caras fazem aí. E, bom, entrega conteúdo, hein? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Minhas introduções são meio longas, né? Não, o que ia falar é que o João foi assistente ali no HC quando eu era R3, um mero R3 ali de clínica, então foi um prazer imenso. Já foi lá no podcast também, no meu só clínico. Exato. Já trocamos ideias sobre outros pontos. É bacana que você conversa sobre um ponto e aí depois troca ideias sobre outros. Nessa época eu trabalhava no HC, eu trabalhava no HC e na Unifesp ao mesmo tempo. Foi uma época nos rivais. Pô. Mas também eu captava muito RH lá, tá? Que eu tava em contato com as residências de clínica dos dois, né? Então eu já ficava ligado. Estratégico. Na época era tabu isso, né? Era proibido em vários países trabalhar na USP na escola ao mesmo tempo, né? Agente duplo. Vários países. Tá ligado? Assim, cara, de que lado eu já aprendi muito. Chegava na HC falando mal da escola, chegava na escola falando mal da HC. Cara, vocês aqui, vocês são chegava no outro Aprendi muito. Saudades. Tem uma introdução aqui que eu tô nem aí, não vou ler, porque eu quero saber o seguinte, cara. Eu lembro muito bem, muito claramente no meu R1. Tá. Cara, saiu episódio novo do TDC. Cara, galera da clínica, quando eu rodei na clínica, saiu o TDC. E assim, na época ainda era mais restrito a Grande São Paulo ali, ainda era algo mais embrionário. Mas o negócio explodiu e virou uma empresa de fato. Como é que foi esse começo? O que vocês resolveram fazer? Já começaram com a ideia de montar uma empresa? Conta pra gente essa história aí, que eu quero ouvir isso aí. Conta aí, Fred. Tá. Você acabou de contar um pouquinho. Eu conto muito essa história. Tá. Então, assim, a gente era preceptor da clínica, né? Então, a gente acabou a clínica em 2019, foi isso? Isso. Aí a gente virou preceptor da clínica junto. Foram 8 preceptores naquele ano. Geralmente era 2, 3, alguma coisa assim. Juntou um monte de preceptores. Eram bastante, mas 8 não sabia não. Aí não todos remunerados, mas eram 8. Dividia ali o... Exato. E aí a gente começou a ver que queria fazer alguma coisa de educação médica, mas não estava muito claro na nossa cabeça o que era. Aí começou a surgir a ideia de fazer um podcast, a gente já ouvia um pouco, podcast de medicina e não medicina também. O Pedro também era empolgado com o podcast, o Rafa queria fazer alguma coisa de educação, e aí a gente pensou e o Pedro começou ele comprou o primeiro microfone e a gente falou, vamos gravar. Mas aí foi com 3, 4 meses pra gravar vamos gravar, tipo assim, o podcast começa em agosto, né? E foi tipo assim... março a gente já falava disso, né? Março, abril, na primeira reunião da preceptoria a gente já falava disso. Vamos gravar. E aí... Sabe aquele negócio, vamos. Mas foi isso, pô. Foi exatamente isso. Vamos marcar, vamos. Vamos a gente marcar. se fala aí.
Aí ele comprou o microfone de lapela e a gente gravou em agosto e o Rafa não podia ir no primeiro dia. Ele estava viajando, eu acho. E o microfone de lapela, só que você tem que, se for 4 lapelas aqui, tem que ter 4 entradas, só que só tinha uma. Aí pegou a lapela e essa entrada era o seu iPad. Exato, que inclusive mais de um episódio já foi perdido. Né? É verdade. Gravou e perdeu. É mesmo? Nossa. Com convidado. Putz. E o lapela, ele é feito pra de ficar... noite, madrugada. Esse foi loucura. Esse foi loucura. O lapela, ele é feito pra ficar perto de você. Então, tipo, ele pega a sua voz certinho. Quando ele é no meio, aí tem que... E dar um beijinho no meio da mesa ali pra poder falar. Pendurava no caneca aqui e ia falar, assim. Tinha que pendurar a caneca e passar a caneca um pro outro. Aí teve vários problemas de gravação. Esse do... Teve um dia que um pombo entrou. Teve esse dia. Teve um dia que um pássaro entrou no meio da gravação. É que era lá em casa. Eu deixaria acontecer. Hã? Deixa rolar, pô. Daí teve que expulsar o pássaro. Lembra disso, né? Lembro. Foi eu e tu. Porque o Rafa e o Pedro estavam... Eles estavam naquele curso do... Eles estavam no curso em Harvard, aquele curso de atualização que tem verdade. lá. Aí a gente, tem que gravar, porque o pessoal quer que seja semanal. Acho que é esse episódio 7 por aí. Porque a gente no começo tinha essa ideia, sempre teve essa ideia de que a consistência ajuda muito, né? Na distribuição. Então, ficar uma semana sem ter um episódio pra gente era muito ruim. A gente foi gravar um episódio de ITB, índice tornozelo braquial. Cara, esse a gente achava o tema meio ruim e tal, mas, cara, a gente precisa gravar alguma coisa pra manter a consistência. Nem que seja uma coisa meio X, assim. Aí teve esse episódio de ITB que já virou folclórico, porque é um episódio que tava no começo de clinicagem, era só... Qualidade duvidosa. Qualidade, assim, duvidosa. Inclusive, se você for botar nosso primeiro episódio pra ouvir hoje, tem um aviso nosso, a gente gravou e colocou em cima. Não comece por aqui. Vá pra outro episódio, porque é muito rudimentar. Aí a gente gravou e foi nesse episódio aí do ITB que entrou o pássaro. Ela vai... Aí ele foi porque a gente gravava na casa do João. Aí ele entrou, ficou atrás da geladeira. Aí o João teve que tirar a geladeira pra tirar o pássaro. Pelo visto, essa história é bem memorável. Não, mano. Tá, mas eu queria entender de onde surgiu a ideia. Tá, a gente vai fazer um podcast pra falar de clínica. Eu imagino que o tema tenha surgido ali na própria residência, mas de onde surgiu a ideia de falar do viés que vocês dão para o podcast, de ser algo mais de ensinar, ou só de atualizar, ou vamos falar de novidades? Como que essa conversa evoluiu até chegar? Isso não estava bem montado, né? A gente foi montando, mas eu acho que... Hoje em dia é mais claro do que era naquela época. Muito mais. Faz primeiro e pensa depois. Foi isso. Tudo tá de clinicagem assim. Mas eu acho que existe algumas coisas. Primeiro, o incômodo de ser muita coisa para estudar e você não ter tempo. Isso era natural nosso. Sai um guideline novo, 100 páginas. Pô, se eu for pegar mais tempo para ler, então se fosse alguém ler para mim e me contar, talvez seja bom, né? Então, isso de uma maneira, agora falando em retrospecto, parece mais óbvio, né? Mas na época não é. Toda boa ideia parece óbvia depois que você conta, né? Então, aí tinha essa primeira coisa. Segundo, em paralelo, bem perto da que a gente lançou, antes já tinha uns podcasts americanos com ideias algo similares, do Curbsiders, o Core IM. O Core IM é o que mais muda de formato, eu acho, e que parece um pouco com a gente parece com eles. Tinha isso também. Mas eu acho que o que mais empolgava, pelo menos no começo nosso, é um que chamava Clinical Problem Solvers. Não sei se vocês já ouviram falar desse... Então é um podcast que eles faziam discussão de caso clínico. Então a nossa inspiração para fazer discussão de caso clínico foi deles também. Isso. Então eles faziam essa discussão, chamavam 3 pessoas para discutir, era o pessoal de vários locais, e aí eles faziam essa discussão de primeiro era uma alíquota, aí discutia, aí falava a segunda parte, aí discutia, aí falava a terceira parte e discutia. Foi um pouco daí que a gente pegou essa inspiração, né? Exato. E aí... Vamos fazer um podcast e tal, e era uma coisa mais sem... Aí foi, acho que disso tudo que veio a coisa do podcast também, tava se falando mais de podcast na época e tudo. Foi de tudo de repetição, porque saiu uma diretriz nova de repetição. Foi, saiu uma diretriz nova, a gente pegou e gravou sobre isso. Mas eu acho que foi desse incômodo mútuo aí que começou, e acho que até hoje, mesmo a gente fazendo muito mais coisas além de podcast... Essa raiz do podcast permanece na gente de algumas maneiras. A maneira como a gente roteiriza as coisas, como a gente interage, sabe? E uma coisa que o João falou tem esse incômodo de coisas novas, mas também tem o incômodo de como o conteúdo é passado normalmente. Então, às vezes você vai ver uma aula e tem aquela... Primeiro é um monólogo, né? Isso às vezes é um pouco mais chato de ouvir.
E segundo que, às vezes, eles têm aquela ordem bem da medicina de epidemiologia, fisiopatologia, e às vezes a parte prática e a discussão de o que o clínico quer saber, ela fica muito distante. Isso incomodava um pouco a gente. Então, muito. Então, isso faz parte da... A gente pensava assim, não, vamos tentar fazer de um jeito como se a gente fosse ouvir, a gente gostaria de ouvir, né? Isso. E dois incômodos também, que acho que também estão na nossa gênese aí, que é... Medicina baseada em evidências, o cara fala, não tem que fazer tal coisa, mas por quê? Baseado em quê? Não, porque faz sentido. Faz sentido, não é motivo para você fazer uma conduta, né? Uhum. Alguém testou e tal, então isso era um incômodo nosso. E também, não pecar pela completude, assim, né? Isso é verdade. A gente vai fazer um podcast, por exemplo, de sepsis, né? Nosso primeiro episódio de sepsis. A gente escolheu falar de 4 coisas, não vamos falar de sepsis inteira, são 4 coisas, vai ser isso e pronto. Isso é um recurso didático, entendeu? Porque você não sobrecarrega o cara. Olha que interessante, porque fica muito claro para mim um paralelo dessa ideia deles no início com o que a gente fala sobre o consultório, né? Que a gente fala muito para o especialista sobre gestão de consultório. Uhum. E, cara, ninguém cria nada. A gente está aqui, primeiro, para entrar no MCP, você tem que ser médico que faça uma medicina adequada. Então, a gente não tem aluno que tem um método próprio de tratamento. Você não vai inventar a roda, você vai fazer na parte técnica, você vai fazer o que já existe e você vai fazer que é a mesma coisa que outros bons profissionais fazem. Mas como que o cara consegue crescer no consultório médico? E é justamente isso, né? Dando uma abordagem diferente, enxergando o que o paciente quer. Porque o pessoal fala, cara, eu sou bom médico, então é esperado que eu tenha, que os pacientes me procurem, que eu tenha mais procura. Mas, cara, ser bom e acertar o diagnóstico é o mínimo que o paciente espera quando ele vai até você. Sim. Se ele não esperasse isso, ele nem iria até você, ele teria ido em outro. Então, isso aí já está pacífico, que é o básico. E aí a gente fala sobre o diferencial, que é, cara, o acolhimento da secretária, a facilidade do agendamento, a documentação, o pós-consulta, o contato que você tem com o paciente, que em nada tem relação com a qualidade técnica do profissional. Mas que para o paciente faz uma diferença gigantesca. E às vezes o paciente nem chega nesse final, né? Se você não tiver esse inicial, né? Sim, às vezes ele nem sabe. Ali. Ele nem sabe se você é bom ou não, porque ele... E é interessante que o TDC, ele surgiu diante de muitos preceptores ali, que todos tinham muita gana pela educação médica. Eu falo isso também puxando para o consultório, porque assim, as pessoas que normalmente elas são ávidas pela educação médica, normalmente elas têm um toque a mais de pensar fora da caixa, que acho que é um grande ponto do TDC. Tá, o que a gente pode fazer para sair do comum? Que eu acho que é o que a gente sempre fica pensando. Tá, como essa aula normalmente dá errado. Como que a gente pode fazer essa aula diferente, sabe? E no consultório a gente também precisa pensar nisso, tá? Como é que a gente pode fazer um negócio diferente para a experiência não ser a mesma que eu vivi ou que outras pessoas viveram. Então, acho que isso é muito importante e a educação médica, ela traz isso, né? Então, eu vivo isso também porque eu convivi com muitas pessoas que fizeram preceptoria e tudo mais. Acho que é bem bacana esse ponto. Mas pegando só um gancho aqui que eu acho que é importante, conversa um pouco que você falou, é que a gente falou que era um podcast, e assim, acho que tem pessoas que não sabem disso, mas você não ganha nada por fazer um podcast. Esse podcast é para ser o mais ouvido do Brasil, você não vai ganhar nada. É isso. É diferente de quem faz música e bota no Spotify. Ele ganha, o podcast não. Ou do YouTube, né? Que o cara ganha do YouTube. Por que eu tô falando isso? Porque a partir de um momento, quando era só podcast e Instagram, a gente não ganhava dinheiro nenhum com isso, né? E a gente teve que começar a pensar, tá, para isso ser sustentável, você tem que virar empresa. E aí entram coisas que a gente não pensava. Marketing, gestão, processo, organizar, não sei o quê. Aí isso começou a ficar cada vez mais importante à medida em que essa necessidade foi ficando maior, sabe? E, inclusive, você falou exatamente, eu ia fazer justamente essa pergunta. Beleza, o podcast, assim, eu imagino que desde o início vocês tiveram esse feeling de que o negócio ia dar certo, porque o crescimento de qualquer business se dá em ondas, né? Então, quando você vê numa primeira onda, mesmo que seja um núcleo muito pequeno de pessoas,
que a reação é muito positiva, você consegue imaginar que isso vai ser ampliado. E, pô, beleza, podcast bombou, é o que você falou, não dá grana. E vocês não fizeram, eu imagino que vocês não tenham feito no início pensando no retorno financeiro, né? Fizeram porque tava legal. Em que momento que vocês falaram, cara, pô, e agora a gente vai ter que fazer isso aqui uma empresa porque o negócio tá dando prejuízo pra gente, tá tomando mais tempo, tá tomando tempo que eu poderia estar fazendo um trabalho que me remunera. Como é que foi isso, assim? Em que momento que virou essa chavinha de vai virar uma empresa? No começo era muito trabalhoso fazer, porque assim, a gente os 4 gravavam todos os podcasts. Então, era semanal a gravação, só que a gente estudava muito antes de um podcast desse. E, na verdade, a gente nem separava os temas. Todo mundo estudava tudo para aquele... Então, sei lá, vai falar de tratamento de IC. Em vez de, hoje em dia, como é que talvez a gente fizesse? Ah, você estuda mais essa parte, eu estudo mais a outra. Antes, não. Cada um traz estudo o máximo que conseguir. Demorava 5 ou 6 horas a gravação. Dava errado, às vezes tinha que refazer. E ainda tinha que editar. No começo, o Pedro editava todos os episódios. Depois a gente começou a editar também. E era o que o João falou. A gente às vezes demorava muito tempo para editar. 8 horas, 7 horas, etc. Aí uma hora a gente falou assim, pô, isso, se ficar assim, vai ser insustentável. A gente não vai aguentar ficar fazendo esse trabalho todo. Ah, e tinha os posts do Instagram. Que também a gente tinha escala todo dia. Todo dia e todo mundo fazia post. A gente que fazia os posts e tal. Tinha uns templates de cor, a gente fazia o post no celular. E o post tinha que ser referenciado, e o podcast tem que ser referenciado, achar referência, a gente é muito chato com isso, assim, com referência. Aí uma hora a gente falou assim, se a gente não começar a ganhar dinheiro com isso, a gente não vai conseguir manter isso. Porque a gente via um pessoal que ia acabando, né? Começava e terminava, começava e terminava. Então, se a gente não achar um rendimento aqui, a gente não vai conseguir manter isso por 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, veio um pouco disso, né, João? Isso aí, a gente, nessa ânsia por sustentabilidade, né? Que houve um primeiro passo de monetização, que foi o lançamento do primeiro curso. Que ano que foi isso? 2021. Assim, eu não sou a melhor pessoa com datas, tá? Mas talvez eu seja pior. Aproximadamente. Mas, e aí teve o primeiro curso. Começo de 2021, acho. De pronto atendimento, num formato bem oral, assim, eram 2 pessoas conversando, sem slide, entravam informações na tela. Então a ideia era aproveitar a audiência do podcast para vender outros produtos de ensino que comungavam do mesmo público. Isso, basicamente isso. E com esse dinheiro sustentar e permitir fazer coisas mais a gente acreditava que tinham a ver com a missão da empresa, a ideia, né? Enfim. Existe até uma ideia de... Porque tem pessoas que conseguem aprender com podcast, mas tem gente que prefere o vídeo, né? Prefere ver pessoas falando, prefere uma coisa mais aula mesmo. Então também pegar um pouco dessas pessoas que talvez gostassem mais desse formato. E também esse primeiro curso, né? Era um tema de queixas comuns no pronto-socorro, mas não de sala de emergência, fora. A gente achava que isso não era tão bem trabalhado, sabe? Na residência a gente via muito caso grave, mas caso de desúria, diarreia, como é que faz o básico bem feito? Acho que também teve isso. E foi um curso que foi bem. Esse curso foi bem. Qual foi o formato dele? Aula gravada, vídeo? Aula gravada, vídeo. Hotmart e isso. E a gente conversando assim, como se fosse eu e o Felipe aqui, com o lettering na tela. Nossa, esse lettering deu um trabalho, né? Absurdo. É porque a ideia era fazer parecido com o que é o podcast. A gente pensou assim, se o pessoal gosta do nosso formato podcast, vamos tentar fazer um formato de curso que também seja mais ou menos um podcast. Como se fosse aquelas entrevistas de podcast americano que filmava, a gente pegava isso como um pouquinho de inspiração. Só que aí o problema é, se você quer falar uma dose, alguma coisa, como é que você vai pôr na tela? E a gente nem pensava em pôr slide junto, etc. E a gente fazia como se fosse uma legenda, uma coisa que aparece na tela, que aparecia o nome das drogas, ou isso etc. vocês mesmos editando? Ou vocês já tinham um diretor terceirizado nessa? Aí a gente contratou uma equipe tanto para filmar, a gente alocou um espaço, uma equipe para filmar e uma equipe para editar. Então vocês investiram. Foi. Porque ficou negativo para poder lançar o curso. Né? E antes disso a gente tinha investido nos microfones, porque o microfone era muito ruim, aí a gente resolveu comprar os microfones. O primeirinho de lapela era ruinzinho. Nossa, péssimo. Hoje eu acho que o microfone de iPhone hoje é 300 vezes melhor. Tudo pago com plantão. Exato. Não, um monte de coisa, né? E aí, depois desse curso, ele chegou a ser relançado. E aí teve um curso de gasometria. Aí esse desempenho já não foi tão bom quanto o outro. Tá, mas o primeiro curso deu boa. Foi bom. Foi muito bom. E foi nesse primeiro curso que a gente resolveu chamar mais pessoas para ajudar no TDC também.
Então foi a primeira vez que a gente expande Cresceu. para chamar mais pessoas. E aí a empresa começou a ter caixa. Começou a ter caixa. E só que aí agora... Titubeou, não muito, pelo visto. Não, teve, mas... Teve caixa, não teve caixa. Não, teve caixa. Mas é porque viver de curso tem questões, né? Acho que é importante falar. Qual é uma delas? A analogia que eu faço é assim, é que nem corretor de imóveis, né? O cara faz uma venda, aí, entra uma bolada. Depois Mas ele pode passar 2 meses sem vender. Isso. Entendeu? Então, exige um planejamento e o grau de imprevisibilidade do negócio, que é venda de curso, ele é um pouco maior do que um serviço de assinatura, por exemplo. E era um curso, pelo visto, a venda era perpétua. Vendia o tempo A todo. gente fez um lançamento, Tá. aí esse lançamento foi bom, aí depois a gente fez um relançamento no ano seguinte, no mesmo ano. Acho que Foi no ano seguinte, que ainda tinha muito Covid, lembra? Mas a venda verdade. fechou ou a venda continuava depois do lançamento aberto? Continuava. Continuava. O tempo todo no site, você entrava ali. Mas isso a gente tá falando de que ano? 2021. 21, 22. Tinha um ano de TDC já. Tinha Tinha um 2. ano, quase 2 anos. 1 e né? meio, Tá. 1 e meio. Mas vocês trouxeram alguém de comercial para ajudar vocês ou vocês mesmos que meteram a zero. cara? Até isso acontecer demorou, cara. Muito, Demorou. A gente até tentou um pessoal de marketing no começo, mas não foi bom, A gente foi tentou péssimo. muita péssimo. empresa de marketing, muita empresa. Assim, muitas coisas no Tade de Clinicagem a gente que faz, ou a gente funciona com consultoria, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha parte. No guia, né, que a gente vai falar dele ainda, mas a gente teve um curso de jornalismo, a gente chamou uma jornalista para falar sobre roteiro, escrita e tudo mais, e a gente teve um curso especificamente com ela. E ela pegava um texto nosso, escarrava o texto e tal, não sei o quê. Praticamente uma mentoria que vocês tinham com ela, que ela era personalizada ali. Exato. interessante, E aí legal. isso é gravado, então o autor novo, ele tem que assistir isso para poder começar a escrever no guia. Que legal. Então, Entendi. E esse formato de consultoria funciona em várias outras partes da empresa também. Mais do que contratar uma empresa que fica sempre com a gente chama consultores que vêm, dão funções, a gente, beleza, ó, você tem que fazer isso. Aí daqui 6 meses a gente chama de novo, ó, você tá feito, e agora? Mas isso que você falou de contratação, a gente teve muita dificuldade nos primeiros 3 anos do TDC de achar equipes que a gente gostasse. Então, assim, a gente chamou a equipe de marketing e aí fazia um copy nosso, uma estratégia, a gente não gostava. A gente chamou a pessoal da edição, e esse que o João falou, né, de colocar as letras na frente do curso, deu muito trabalho, porque eles faziam, tem um errinho aqui, mandava para ele de novo. Tem mais um erro aqui. Ele bate e volta Bate e volta infinito. Até que os seguintes a gente editou. Inclusive a gente fez isso. E teve outros que a gente começou a fazer a filmagem, comprou câmera, etc. E depois a gente começou a perceber que, na verdade, talvez a gente não tivesse encontrado os melhores profissionais no começo. Sim. E que para você ter um bom profissional, você vai ter que gastar mais. Né? Então, no Sim. começo, como a gente não tinha muito quanto gastar, ou a gente tinha medo de gastar por causa dessa incerteza, a gente ia para alguns mais baratos e talvez não fossem tão bons. E a qualidade da entrega era inferior, tá? E o ápice, nossa, assim, a gente faz, né? Não tô dizendo que é o certo, mas é o aplicativo que quem faz o aplicativo é o Cauê, que é um de nós. Isso é loucura total. O aplicativo a gente não chamou A ninguém chegada pra fazer. do Cauê é loucura. A gente não chamou ninguém pra fazer o aplicativo. É um Não, de mas nós. calma aí que essa história é muito boa. Eu quero chegar lá devagar. Tá, Porque, vamos lá. Não, mas acho que o do curso de gasometria é importante. Vendeu bacana ou foi mais ou menos? Cara, não foi bom. Não foi... Por porque a gente... que vocês acham? Eu acho que esse é um ponto interessante. Eu acho, vou dar minha opinião aqui, não é combinado. Eu acho que a gente estimou algo baseado no desempenho de ponto de atendimento. Se esse aqui foi isso, então esse vai ser aqui. Esse vai estourar. E assim, ó, acho que a gente tinha noção de que era uma coisa mais restrita. Isso existia. Mas projetando com o que foi o de PA, a gente, então se o de PA é tal, aqui vai ser tanto. E não foi. E teve também, no de PA foi muito trabalhoso fazer. Então, assim, ocupava todo mundo, a gente demorava muito tempo para fazer as aulas. Aí o Pedro falou assim, eu consigo fazer um de gasometria. Talvez, que é uma coisa que o Pedro vai fazer sempre. O Pedro vai fazer isso sempre. Ele é maluco, total. Mas aí a gente pensou, talvez não seja o ideal agora fazer um de gasometria, não seja o melhor que vai vender mais. Mas se ele consegue fazer rápido, a gente não vai ter tanto trabalho de fazer, vamos tentar fazer. E é uma coisa que a gente ficava com gasometria... E era Covid, né, na época? Covid, e a gente ficava na nossa residência... A gasometria, a ciência da gasometria em cima de uma gaso. O delta. Eu acho que a gente elocubrava demais, que é uma coisa que às vezes o clínico faz em excesso, né? Muitas vezes o clínico faz em excesso. Eu acho que talvez teve esse viés também. E aí
não podemos dizer que foi um fracasso, mas foi ruim. Foi ruim. Foi uma experiência, traumatizou, deu um banho de água fria. Foi. Inclusive, não sei se você lembra disso, João, quando a gente lançou, no dia do lançamento, a gente ficava assim, olhando as vendas rapidinho, porque nossas vendas maiores eram sempre no primeiro dia. As primeiras 24 horas, elas indicam mais ou menos... Clássico de lançamento. Perfeito. É isso, exatamente. Só que nesse dia, a gente começou a ver que estava muito ruim, aí a gente teve uma reunião um pouco depois para pensar em próximos passos. Vamos continuar fazendo curso ou não? Existia uma discussão já de será que cursos é o melhor local para a gente ir? E o embrião do projeto que a gente faz agora já estava mais ou menos feito naquela época. Não sei se você lembra disso que tu comentou no dia. Será que não vale a pena fazer um... Você não lembra. Você não lembra, não né? Não vou lembrar. Será que não vale a pena fazer uma coisa de atualização, etc., em vez de fazer curso? Aí a gente, não, vamos tentar o curso ainda e tal. E hoje a empresa é de vocês 4. Não, tem mais gente. Sócio da empresa? Sócio da empresa. Nós somos os sócios majoritários. Daí vocês foram trazendo gente e dando share conforme Exatamente. Inicialmente sim. Tá, entendi. E são quantos sócios, só por curiosidade? Putz. Vários. Cadê o Rafa? Tá, entendi. O Rafa poderia falar. Não, mas é nós 4, o Cauê, o Iago, a Joane, a Marcela, o Joca, que eles vieram num estilo de vesting, né? Eles ficaram um tempinho, aí pegaram uma porcentagem. Tem mais alguém? Eu tô perdendo aqui, óbvio. Eu não comecei a falar. Tá. Pra não perder... Se perdendo. Experiência. Desculpa pessoal, aí, se alguém... Desculpa o sócio que não foi citado, né? Isso. Tá, e me diz uma coisa. Beleza, lançaram os cursos, fizeram caixa. Vocês, pelo que eu adoro muito essa história, porque assim, eu vejo que é a história clássica do startupeiro, né? Do empreendedor raiz, que vou fazendo e depois eu vejo. E o caixa desse primeiro curso foi bom? Vocês guardaram para reinvestir, distribuíram, foram fazendo? A gente distribuiu um pouco entre nós, um valor baixo, entre aspas, pelo que o curso deu. E depois a gente meio que não quis mexer nele por um tempo, né? Mas a gente chegou a reinvestir um pouco porque a gente fez um setup melhor, lembra disso? Ah, verdade. Aí foi a gente... Eu lembro quando a gente comprou o Zoom, pô. É porque aqui deve estar aqui embaixo, né? Mas a gente comprou o que era... Eu lembro que o Nerdcast gravava com esse setup. Vocês estão ligados disso? Sei. E mas aí a gente comprou antes do curso. Foi? Foi. Que o Pedro pagou. Pô, mas eu lembro quando a gente comprou essa parada... Eu lembro que ele ficava me cobrando Pix. Não, brincadeira. Nem tinha Pix na época. Não tinha, verdade. Era no dinheiro vivo mesmo. Era, mas assim... Mas acho que teve algum reinvestimento, assim. Acho que microfone... Não, eu acho que foi daí pra frente que a gente decidiu que a gente não ia mais editar os nossos próprios podcasts. Talvez tenha sido. E aí entra a primeira vez que a gente pega uma empresa e realmente ela presta serviço pra gente, a gente gosta, é de edição de podcast. Que é quando vocês viram que empresa boa custa mais caro. Isso. Mas ao mesmo tempo melhorou assim nossa qualidade de vida 1000 vezes. Assim. Porque ficar editando é isso, pô. Sábado de manhã acorda 8, termina 4 da tarde editando. Inclusive a empresa que tá com a gente até hoje, muito boa. Que bom. E aí? Um curso muito bom, um curso muito ruim. O que deu na cabeça de vocês? Eu acho que esse curso, eu acho que mais do que ser muito ruim, ele balizou a gente. Cara, a gente tem que, cada passo novo tem que ser muito bem pensado. Não é só porque o primeiro foi muito bom que o próximo vai ser. Entendeu? Eu não sou Midas, que qualquer coisa que eu faço dá muito certo, né? Então foi esse aí. E o estágio de clinicagem é isso, é um eterno... Porra, muito top. Porra, entendeu? Isso vai acontecer 300 vezes já. E acho que nessa parte, a gente chegou a comentar assim, se o curso ele é tão instável assim, quais outras fontes a gente consegue ter de renda, né? A gente chegou a pensar em fazer propaganda no podcast. Desde o começo a gente achava que propaganda de indústria farmacêutica não batia com a nossa estratégia do podcast. Só que aí dos outros, o nosso público é tão nichado, apesar de ser um público relativamente grande, a gente não achou muitas, pelo menos inicialmente, ofertas interessantes, né, João? Então a gente não conseguiu explorar muito essa parte. Eu acho que também um pouco por incompetência nossa nesse sentido, assim. De se vender como isso. Se vender mais. A gente não se vende. A gente tem muita restrição, sabe? De se vender. Normal do médico, né? Eu vejo que... Eu acho que... Não sei, eu acho que isso que vocês fariam de diferente hoje, se fosse recomeçar, ter um comercial mais estruturado... Talvez. Mais do começo do que... Exato, até demorou muito, assim. E isso é uma parte... A gente é muito heterogêneo entre si, assim.
E acho que tem algumas pessoas na empresa que têm essa pulsão, cobram mais isso e elas fazem muito bem para a empresa, assim. Porque a gente às vezes pode esquecer um pouco, né? Mas isso aí... Eu que sou do conteúdo, então eu sou a antítese disso. Curso de gasometria a gente tá em 22. Final de 21. Final de 21. Aí 22, começo de 22, a gente lança o de antibiótico. Curso de antibióticos. É isso. Que foi muito bem. É. Muito bem. Acho que foi o melhor lançamento Foi o nosso. melhor. Acho. Nessa Eu época lembro vocês desse. tinham clareza sobre o público-alvo? Sempre tiveram? Nem hoje. O público-alvo. Nem hoje, pô. Mas você diz o Fala público-alvo do curso ou nosso geral? Acho que Do a TDC. pergunta vale para geral e para os cursos, porque pode mudar um pouco, né? É, A porque linguagem. a gente imaginou que esse talvez seja uma demanda de muitos públicos ao mesmo tempo, né? Aham. A demanda da graduação, claro, acho que isso é bem claro. Antibiótico é uma dúvida muito grande. Mas pega também o médico formado, residente, às vezes até residente de outra especialidade, porque a gente às vezes tem uma mentalidade um pouco da clínica, né? Mas o residente de outra especialidade às vezes tem interesse. É muita loucura. Só uma pequena intermissão. Quem foi o maior ouvinte do Tarde Clinicais no ano passado? Tá ligado essa info? Não. Foi um ortopedista, pô. Tá ligado, É né? mesmo? é verdade, Foi o maior ouvinte do Tarde Clinicais, o cara que ouviu mais minutos, Verdade. milhares de minutos, foi um ortopedista, pô. Isso aí é muito. Tá vendo? Quebrando o mito de que ortopedista não estuda. É, toma. Um abraço pra ele, inclusive, aí, hein? E, por exemplo, vocês têm mapeado as pessoas que compraram o curso, de que especialidade são, idade, ou isso é mais difícil de obter? A gente tem a idade delas, especialidade a gente não tem claro, principalmente desse começo. A gente começou a mapear melhor o nosso público mais recente. É. Mas a idade a gente tinha, que era mais ou menos ali, eu não lembro os cortes, mas Deve ser 24, 20, 30, tem uns cortes bem Aham. clássicos desses, né? E 30, 35, era, assim, de 24 a 35 era o nosso maior público. Internato, residência. Ou É seja, isso, é recém-formado e residente ali, né? Uhum. Saindo da residência. É, o público bem do começo da graduação, obviamente, não é nosso, e o público mais velho também, a gente não pegava, pelo menos Deve nesse ser começo. metade de gênero, né? Imagina. Metade, às vezes um pouco mais mulheres, né? Mas Uhum. bem próximo de metade. Muito, maioria do Sudeste, né? Com muita gente pelo menos no podcast, né? Não tanto no curso, muita gente Ceará, né? Ceará, eu exato. acho que é. Mas é você, Joane. Jane, Iago. Tá. Mas é mais Sudeste. Legal. E aí, curso de antibiótico bombou. Bombou. Foi, E aí, bombou. vamos seguir na carreira de cursos. Então, Médio. aí a minha memória é muito ruim, mas eu não vou lembrar com detalhes, provavelmente o Fred vai lembrar melhor que eu. Mas aí nessa época a gente tava, vamos fazer alguma coisa de assinatura, uma coisa de, não é de assinatura, não tinha nessa ideia muito clara, mas alguma coisa de atualização, porque sai muita coisa e o cara não consegue acompanhar, só o podcast talvez seja pouco, alguma coisa escrita, e aí existia esse embrião e tal, e isso era falado. E aí, no Tarde Clinicais a gente faz muito isso. A gente quer explorar uma frente, aí pega e destaca uma pessoa para ir. Então, por exemplo, tinha uma época que a gente tinha conteúdo no Twitter, aí destacou umas pessoas para fazer e tal. E aí uma galera destacou um pessoal dentro do Tarde Clinicais para fazer isso. Tô falando que eu lembro, tá? Posso estar inventando coisa Justo. que memória é ruim. Aí foram 3 pessoas para fazer isso. Eu, o Pedro e o Cauê. E o Cauê, durante a pandemia e tal, ele começou a aprender a programar. O Cauê fez um pouquinho de engenharia antes de fazer Ixi. medicina. Ouro, hein? Ouro demais. Aí largou e foi fazer medicina. E o Cauê, a gente foi preceptor dele. E aí ele começou a aprender Ele trabalhava com a gente no CEPACO também, não? no CEPAC, exato. E ele começou a mexer com coisas de programação e tal. E aí foi meio que... E dá pra fazer uma plataforma, então, e pra gente atualizar. A coisa meio que foi cinética nesse sentido. E aí a gente lançou o guia. Guia TDC, que eu acho que hoje, pensando em produto, é o maior, né? É uma Isso maior. que ano é? 2022. Segundo semestre de 2022. O guia, já- o guia é de lá de trás, então. É, só Pouco que- depois do curso de antibiótico. pouco depois. Só que se você for... Eu tava até revisando. Se você for olhar o guia do começo, porque que é o guia hoje, Nada a ver. também mudou completamente. É. E me diz uma coisa. Já eram quantos sócios na época? Era a configuração atual. É, né? atual, Era é. a configuração E atual. como é que foi isso aí? Porque eu imagino que deva ter sido muita discussão, e não no Muita. sentido negativo, mas muita quebra de cabeça e muita divergência de vamos pra cá ou vamos pra lá. Teve porque bastante divergência. É porque a gente conversando, é engraçado tu falar, né? O jeito que tu fraseou é tipo assim, deu certo, então vocês continuaram com o curso. A gente, não.
Mas é porque acho que o grande receio nosso, quando a gente falava de dividir dinheiros e como é que a gente vai pagar as pessoas, contratar pessoas, é o quão instável, o quão... Não é a palavra instável. Imprevisível, né? É o de cursos, né? Mesmo tendo um muito bom, a gente já sabe que um relançamento dá menos. Então, assim, é muito bom naquele momento. Pela experiência do primeiro curso que vocês tiveram. Isso, e a gente pensava assim, será que a gente vai achar outro que as pessoas vão querer tanto quanto esses dois? Porque esses dois são temas fáceis que a gente acha que o público vai querer. Agora, não sei se a gente vai ter um terceiro ou quarto, a gente vai ter que ficar fazendo isso o tempo inteiro. Então, esse era um incômodo sempre nosso, não é recorrente. E o lançamento é desgastante. Desgasta muito lançar. Sei bem, cansa. Inclusive, eu não sei se tu lembra, no curso de gasometria, a gente fala de fazer uma coisa de assinatura desde o começo do TDC. Esse de revisão, atualização e tal. Um produto pago, etc. Aí tu falou que achava mais legal esse tipo de produto do que curso. Aí eu cheguei pra você e falei assim, vamos fazer então, vamos pra isso agora? E aí a gente fez uma discussão e aí todo mundo começou a falar, será que, vamos ver mais um curso? E aí a gente não decidiu. Eu lembro que teve uma reunião à noite, foi tensa a reunião. E o formato a gente quebrou muita cabeça, como devia ser, do guia, tô falando do guia especificamente, mas rolou muito isso. Esse período pós-curso de antibiótico, o primeiro, e o lançamento do guia, é de muita incerteza. Muita incerteza. Até assim, porque aí o que acontece? Fulano tem filho. O cara quer fazer uma outra residência, Fred, e tal. Aí a pessoa quer... não gostou muito que você vai fazer outra residência. Eu vi, não sabia desse amargor aqui. É que eu digo assim, a vida da pessoa a vida de todo mundo vai indo pra frente, né? Sim. E eu estou falando de uma ansiedade minha. Cara, como é que a gente vai fazer com que a ideia continue e isso não atrapalhe a vida das pessoas, né? Entendeu? Então, como é que a gente faz isso aqui dar certo, essa ansiedade, né? Entendeu? E um parênteses rapidinho. Só para quem tá ouvindo a gente entender o que é o guia. E aí, João? O guia é um serviço de revisão e atualização em clínica médica, em que a gente cria conteúdo baseado em diretrizes, artigos, revisões ou outra necessidade, por exemplo, vai sair já sobre hantavirose. E isso é produzido em texto e em áudio, com várias referências linkadas, fluxogramas, figuras, semanalmente para o assinante. E também tem revisões que o próprio assinante vota na revisão que ele quer, além de casos clínicos comentados também. É isso. Então a gente tenta fazer uma curadoria desses artigos, porque, como a gente estava falando no começo, né? Você é bombardeado por vários artigos, a gente tenta selecionar os que a gente acha mais relevantes. E acho que uma graça que tem do guia é que a gente contextualiza aquele artigo. Porque, por exemplo, saiu uma nova droga para tratamento de IC. Só que se tu não sabe tratamento de IC, essa nova droga talvez não... use ela ao invés da outra e... Tá, mas era não sei nem quando eu ia usar a outra. Então a gente passa um tempo contextualizando a pessoa. O tratamento atual é esse, baseado nisso, mas agora surgiu essa nova droga e ela é melhor que aquele ou diferente daquele por causa disso. A gente tenta trazer a pessoa mesmo que ela não saiba daquele assunto. E dá trabalho essa curadoria de informação? Mas eu gostei porque é o seguinte, eu vejo, ouvindo isso aqui, dois públicos-alvos bem claros, né? Um é aquele cara que, ao invés de eu assinar uma revista clássica, tradicional, que vai me dar lá vários artigos e 80% não me interessa e eu vou ler o artigo e no dia a dia, na correria, eu vou pegar e vou ler, dar uma olhada na metodologia e conclusão, mas tenho que dedicar um tempo para estudar o artigo, não é uma leitura gostosa. Vocês conseguem transformar isso que um dos públicos é esse, né? O cara que, assim como o povo tradicional vai ler um jornal, hoje em dia não lê tanto, né? Mas vai ler um jornal e vai ler aqui a sessão, vou dar uma lida no guia aqui para ver o que tem e vou me atualizar. E é um jeito leve de eu me manter atualizado. E um outro público que eu não tinha pensado, e admito que não tinha pensado, mas que me deram a dica antes, que é hoje o cara que usa o guia para estudar do zero, né? Isso. E, inclusive, a gente tem... O público, acho que muito forte do guia é o residente de clínica. E o residente de clínica usa muito o guia clínica, ou R3, ou próximo ali da clínica médica, usa para... vi um caso de tal coisa. Deixa eu ver se tem algo no guia para eu aprender essa doença. Então, antes a gente achava que a pessoa ia consumir como revista, como você falou. Ela vai ver toda semana, novidade, vai consumir ali.
a gente vê que, na verdade, as buscas são muito grandes também. Busca por coisas que já passaram. Uhum. Aí a gente lança uma revisão de C. Aí o cara tá na card, ele, deixa eu ler essa revisão de C para ver os pacientes aqui. Então tem esses dois públicos, o cara que quer se atualizar mesmo, né? E o cara que... Porque atualizar e aprender é meio próximo, assim, não é tão distante assim, né? Sim. Porque tu tem Mas que a busca ativa é maior do que a leitura de novidade, da leitura da semana. A gente não sabe isso. A gente suspeita que sim, mas a gente não sabe exatamente isso. Porque é difícil fazer essa diferenciação clara, assim, com os dados que a gente tem. A gente suspeita que sim. Se você for pegar todos os passados, que eu já tenho muitos, eu já tenho 4 anos, provavelmente sim, né? A edição da semana ela é muito forte de visualização, mas talvez se você pegar tudo que é visualizado em 7 dias, se você for pegar a gama de tópicos que não são naquela semana, é maior. Mas se traquear, talvez, o número de acessos na barra de busca comparado com o número de acessos totais, vocês conseguem ter uma média boa, hein? Justo. Comparado ao número de entradas com os usos da barra de busca, né? Mas essa é uma forma que normalmente a gente faz. Então, tô com um caso ali, discutir com o residente, abro o up-to-date ali, vou no tema febre de origem determinada e vai em cima. Eu acho que tem muita gente que usa como up-to-date. Tem muita gente que faz. Exatamente. Acaba construindo uma concorrência do up-to-date, né? Exatamente. E não tem produto no Brasil... Já, muitas vezes. Muito bom isso. E não tem produto brasileiro que concorre dessa forma, né? Pelo que mas eu tenho conhecimento. Mas o problema de se comparar com o up-to-date é que o up-to-date é atualizado o tempo inteiro, é revisto por muita gente. Mas é uma equipe, tamanho, né? A gente tá num limbo, assim, um pouco de revista, um pouco de biblioteca, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente tem coisas que a gente não consegue ser do tamanho do up-to-date, mas a gente tem áudio em tudo, entendeu? Então... E vocês têm uma curadoria voltada especificamente para o Brasil, para a realidade do Brasil. Uma linguagem mais adaptada. Qual droga que tem, a sazonalidade do Brasil, a epidemiologia brasileira sobre aquilo. Então, teve febre maculosa um tempo atrás, a gente lançou um conteúdo. Metanol, a gente lançou um conteúdo. E sabe o que eu acho mais importante, de verdade mesmo? É porque vocês estão muito em contato com o ambiente universitário, porque vocês sabem exatamente o que o público de vocês precisa. Cara, o que o residente, qual é a dor dele? Qual que é o que o interno, cara, não sabe? É isso aqui. Então, cara, é essa linguagem que ele precisa. O up-to-date, ele não se presta a isso. Lógico que é muito bom, gostoso de ler, mas são propósitos diferentes. Cara, aproveitando o que você falou, isso é uma regra que a gente meio que fez entre a gente logo do começo. Porque quando a gente pensou em começar a ganhar dinheiro com isso, a gente, inclusive, só começou a ganhar em 2023 ou 2024. Exato. E ter salário demorou uns 4 anos, né? A gente começou a ganhar alguma coisa, mas a gente falou assim, uma hora alguém perguntou, se isso ficar grande, a gente dedica exclusivo ou a gente continua sendo médico e faz isso? Os 3, 4 concordaram que se você sair da assistência, o conteúdo piora. Claramente. Então, assim, eu tô de preceptor na enfermaria de infecto lá da Unifesp. Então, eu vejo as dúvidas do R1 o tempo inteiro. R1 interno, R2. Então, isso ajuda a gente também. O João também tá lá, só que no pronto-socorro, mesma coisa. Tem um pessoal que tá no HC. Então, isso ajuda a gente a saber as dores, como você estava falando, porque a gente tá sempre lá. Pois é, exatamente igual ao MCP, né, cara? Você vê, assim, MCP tá tomando muito tempo. Pô, a clínica tá boa, mas vou sair do consultório e vou me dedicar. Não faz sentido, né? Porque o consultório é o que traz o substrato para o MCP ter qualidade. Porque, cara, que moral que eu vou ter para falar com o cara sobre o consultório dele se eu não passei pelo... E porque a gente entra numa seara que, assim, não tem uma... Não existe formação em empreendedorismo, não existe formação em... Então, a gente acaba caindo nesse. Eu preciso, e aí, vocês têm que estar no dia a dia para melhorar a curadoria de conteúdo. Assim como a gente tem que estar no consultório para melhorar a qualidade do que a gente oferece também para os nossos alunos. Tem que bater a cabeça, não tem jeito. Tem que estar lá. E aproveitando isso, eu acho interessante porque vocês estão num modelo que vocês são muito inovadores e muito disruptivos nessas coisas. Por mais que, curso já existe, beleza, mas não aquele curso, não daquele conteúdo e, o guia. Agora, legal, mas, cara, para você tirar essa ideia, né, do zero, assim, eu acho muito mais difícil até do que o consultório, porque, eu comentei antes, o consultório, cara, o caminho é meio óbvio, né? Então eu faço consultório, eu vejo qual que é a necessidade aqui e vou agregando serviços que já existem. Então, eu tenho fisioterapia. A fisioterapia já existe. A gente não está inventando uma fisioterapia nova. De vocês não, né? Eu vou criar um guia, vou criar um modelo diferente.
é muito mais inseguro, dá muito mais receio, imagino. E a vantagem, obviamente, de você ser vanguardista é que se você acerta, você está num oceano azul. Mas eu queria entender como que é essa construção desses próximos passos? Como que ela acontece? Então, aí eu acho que contando a história do guia ajuda, né? Aí a gente fez o guia e teve uma adoção inicial razoável, né? Acho que superou a expectativa, dá pra dizer, né? Sim. E aí isso começa, tem uma virada na empresa que você começa a ter pinga dinheiro todo mês na empresa, porque é uma assinatura. Uhum. E aí você começa a mudar, aí você vai começar a falar de churn, que é o tanto de pessoas que cancelam, ritmo de novos assinantes, sazonalidade do assinante, tudo. Aí beleza. Outras métricas, né? Só que fica mais previsível, e é mais fácil também trabalhar a empresa, né? Pensar assim, olha, qual é o quanto que eu recebo, quanto que eu posso aumentar, o aumento para cá, etc, né? E eu acho que uma coisa que, agora a gente está falando de educação, né, como produto, a gente tem um foco muito grande no produto, assim, é uma coisa muito central na nossa empresa, muito. E aí a gente a coisa foi crescendo e os assinantes aumentando e tudo mais, até que, apesar disso do que o Fred falou e que todo mundo no TDC assina embaixo, que a gente tem que ter algum contato com a assistência para fazer sentido o que a gente faz, ao mesmo tempo tem existe a questão do empreendedorismo, meu amigo, se você não estiver muito dentro do negócio, o negócio não vai para frente, entendeu? E é muito dentro mesmo. Pezão lá dentro e aí, até que a gente teve que ter acho que um movimento também que foi muito central, é o movimento de decidir ficar a mais de 50% do tempo dentro da empresa, né? E o que envolve diminuir carga de assistência, né? E sair de trabalho, se demitir. Repensar a sua carreira e tudo mais. Tem que rolar conversa em casa. São vários detalhes, né? Então, acho que esse é um momento também. Mas, pelo menos a minha visão é que a gente é bem conservador. A gente demorou para fazer acho que comparado com outras empresas, a gente demorou para fazer esse movimento. Okay? Demorou para usar o dinheiro que a gente tinha em caixa, a gente demorou para fazer. Mas o guia, ele começa a ficar... Ele sobe em 2022, mas 2022 e 2023, a gente tem 2 caixas diferentes. O que vem do guia e o que vem dos cursos. Tem isso. E o que vem dos cursos é muito mais do que o que vem do guia, no começo. Só que isso começa a mudar em 24, se eu não me engano. Foi. Para ficar parecido, 25 bem mais o guia, 26 muito mais o guia. Porque a gente também... Até porque não deu uma atualizou, diminuída né? também no lançamento de curso. Isso. Isso, porque o guia roubou a atenção nossa, eu acho. E dos assinantes, do público, e do público. Né? E também o ambiente de cursos online no Brasil, eu acho que ele sofreu muito com externalidades, né? No caso, assim, saída da pandemia, em que a vontade do presencial aumentou, teve isso. E o próprio ambiente de cursos era um em 2021 e é outro em 2024, 2025, com muito mais curso, competindo pela atenção das pessoas também. Então, também teve esse fenômeno. Mas aí, quando começou a subir o guia, aí a gente ficou muito mais tranquilo de ter uma receita mensal. E a gente, beleza, vamos começar a contratar as pessoas que a gente achava que era importante ter, mas que a gente não tinha uma previsibilidade tão boa para conseguir usar esse dinheiro. Então, acho que essa foi uma grande virada. Aí começou marketing, serviço do cliente, secretária, tudo isso começa a vir quando a gente tem começa a ter um dinheiro recorrente mensal. E quais são os produtos que você tem hoje, assim? Se eu quiser comprar tudo que o TDC oferece, que eu consigo comprar? O guia. O guia, que é uma assinatura, tem a assinatura mensal e a assinatura anual, né? Aí tem o curso de antibióticos, o curso de pronto atendimento, o curso de gasometria e o curso de intubação. Exato. E o curso de intubação não entrou quando que ele surgiu aí? Ele surgiu ano passado, no começo do ano passado. Porque você já deu essa ideia, né? Vocês diminuíram a receita de curso porque vocês pararam de lançar curso. E realmente, a gente ficava nessa de será que a gente não faz os dois? Faz os dois, faz um só. E quando a gente fez esse movimento que o João falou, foi no começo do ano passado. A gente vai sair de alguns trabalhos para ficar mais tempo. Com isso, a gente cresce um lado e consegue fazer cursos do outro. E foi nessa mudança que a gente fez o curso de intubação. Só que o guia ficou tão grande e mudou tanto o produto que ele consumiu muito do nosso tempo. E atualmente ele é um monstro. Assim, ele é muito difícil é muito trabalhoso fazer. Então é difícil achar os espaços para criar um curso. Essa é a nossa dificuldade atual.
Aí a gente lançou esse curso de intubação, foi no meio do ano, final do agosto, setembro do ano passado. Online? Online. O que é um ponto, né? Exato. Só que tinha muito vídeo de intubações reais. Muito vídeo e comentário do vídeo e tudo mais. Mas era um curso que a gente também achava que ia mexer num aspecto que é dos procedimentos, talvez, o que é mais tenso pro clínico, né? E não só o clínico, aí quem lida com intubação, que são muitas pessoas. Uma grande dor dos graduandos, né? E tem muitos residentes também. Muito. E tem muita teoria. Via aérea difícil, fisiologicamente difícil, anatomicamente difícil. É muita teoria por trás. Isso é muito disperso, né? Se não tem... Hoje até tem. Mas, por exemplo, quando a gente terminou a residência, não tinha isso. Via aérea agrupar ela. Zero. Tinha zero isso. Então, e aí a gente pensou nisso, assim. E foi um curso que teve um desempenho intermediário, digamos assim, né? Mas existe uma coisa também que a gente também não achava que ele ia ter um desempenho tão bom quanto os grandes. Já estava mais experiente, já sabia do guia. Isso. Né? É lançar e ver, né? Agora, existe também ao mesmo tempo que pode existir um roubo de atenção, mas também existe um sinergismo, né? De você fazer upsell. Guia, curso, guia, entendeu? O cara fica assim, ó. Isso que eu tinha pensado, né? Uma construção de algo modular, né? Onde a pessoa consegue plugar outras soluções ali ao mesmo tempo, né? Para aquele que gosta do conteúdo, ele vai comprando as outras coisas, né? E é importante que, enquanto isso, podcast de quarta-feira, que é o dia que a gente lança, rolando, né? Que é o podcast normal, de graça, todo mundo pode ouvir, né? Nunca parou. Não. Religião, desde aquele dia em que a gente gravou. Passou pela pomba e até hoje estamos... Que hoje, acho que é importante falar, é o maior, de medicina, é o maior podcast do Brasil, né? E vai ser difícil de bater. Duvido que bata, porque é muito conteúdo. Puxar a orelha da nossa chefia aí, que teve um hiato de produção aí, né? Tá vendo por que a gente ficou entre os 3% mais ouvidos e não ficou na liderança? Porque tem os caras, pô. Aí fica difícil também, né? Meus caras são gigantes, toda semana. Toda semana. Exceto Carnaval, né? Tem uma data que é preservada, assim, que é a única data que a gente não... Não, mas aí a gente joga as coisas, às vezes a gente joga alguma episódio, coisa. né? É o dia 25 e 31, você cai na quarta, a gente joga uma outra coisa. E sempre que é um episódio redondo 50, que é quando a gente faz aniversário, é um episódio comemorativo. Tem Copa do Mundo dos Remédios, uma brincadeirinha, o que tem que acabar na medicina. E o que foi mais difícil de aprender extra medicina pra tocar o TDC? Vixe. Eita. Coisa que a gente teve que aprender. Edição de áudio, edição de vídeo, produção, né? Mexer em câmera, mexer em microfone. Escrita, né? Escrita. Nossa, escrita. Escrita é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil escrita, é muito difícil. Mas por quê? Tem maiores detalhes aí. Cara, é difícil ser conciso, direto e completo ao mesmo tempo. E ser gostoso de ler, assim, sabe? Porque você está escrevendo uma coisa... E a partir de um certo momento da construção daquele conteúdo, você cega um pouco para ele, sabe? Assim, e na sua cabeça faz sentido, mas o cara vai ler e não faz, né? E por isso tem um revisor. 2. Mas a gente... Para uma coisa sair no guia, primeiro ela vem... em geral, o conteúdo ele tem aí... Hoje, o nosso cronograma são 8 semanas, mas ele é pensado antes disso. Então, tem uma reunião de pauta. Aí depois que é definido, tem uma roteirização, é roteirizado, esse roteiro hoje tende a ser maior, é enviado para o autor tem um revisor, aí ele bate o autor revisou um tempão, se der tempo o revisor 2 ainda vê, é gravado, aí tem depois da gravação tem esse revisor 2, que na geral é o editor-chefe que vai fechar, e ainda tem um pós-revisão, que é uma outra pessoa que não está envolvida em nada disso, que ainda vai revisar depois que é lançado. Quase um estudo triplo cego. Então é uma... E me diz uma coisa, quando é um tema muito quente, sei lá, metanol que foi esses dias, vocês conseguem... Loucura, como aí fica loucura. Loucura. A gente se joga, vamos lá, vai ser loucura. Cara, vai ter que ser ele fura o cronograma. Fura o cronograma. Esse é o cenário ruim, mas acontece. Mas acontece. E os revisores são todos médicos? Sim. São, todos médicos. Todo mundo Vocês nunca pensaram em trazer um revisor não médico para ver Pensamos. Um jornalista, por exemplo? Já pensou, a gente teve já curso com jornalista, mas não é uma pessoa fixa na empresa. Tá, entendi. Interessante. Mas pensamos em trazer, mas a gente achou que tem que ter o conhecimento da medicina, porque mesmo quando a gente fez o curso, e a Letícia, que é do Jornal Nexo, que fez esse curso com a gente, é muito boa, ela é muito boa. Mas mesmo ela lendo, tem várias pequenas dificuldades que ela tinha por não saber o que queria dizer aquelas palavras, sabe? Que é muito específico, né? E aí
ficava um pouco difícil dela entender. Isso aqui é pro cara entender mais, é pro cara entender menos. Então a gente ficou na dúvida se valia a pena ou não. Mas pegar e se pedir uma revisão, onde a pessoa vai mandar só as observações e alguém vai revisar a observação dela se faz sentido ou não. É mais uma etapa daí, né? É isso. O problema é quantas etapas são, né? Tá. Mais uma etapa que precisa ser revisada também, né? Mas, assim, envolve você, assim, para a empresa chegar nisso, né, hoje, a gente teve que sangrar muito, assim, né? Acho que é importante, por exemplo, das pessoas que fecham a edição, né? Que, olha, aqui está pronto para jogar no site, tá finalizado. Tem 2 pessoas que fazem isso. Eu e o Nordman, hoje em dia. Mas antes do Nordman, eu fiquei fazendo isso, eu fiquei sem final de semana anos. Toda final de semana eu fazia. É porque lança na segunda, a loucura que era fazer isso no domingo final de antes semana, de lançar. porque a gente não tinha essa Isso é importante, porque muita gente tá vendo, às vezes até nem conhece o MCP, mas chegou aqui por conta de vocês, o que é o TDC, contando história e tudo mais. E as pessoas acham que, nossa, o TDC, maravilhoso, começou há pouco tempo aí, o pessoal faz com o pé nas costas. Não, cara. Não. Toda empresa e todo consultório começa ali e tem um período importante que a gente acaba sangrando, que nem você falou. É muito. E o mais legal é o seguinte, né? Manha, Que eu vejo que no comecinho, a dor era em, beleza, construir conteúdo, vamos revisar e tal, mas é a parte até gostosa de fazer o negócio, né? Porque daí você aproveita para dar uma estudada e tal. Só que depois os perrengues começam a ser outros e as dores começam a ser outras que não são técnicas, não tem mais... Eu imagino que as maiores dores de vocês e os maiores problemas não tem nada a ver com medicina, né? Tu perguntou até o que foi difícil de aprender. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade, hoje a gente está melhor organizado nisso, é marketing, né? Muito. Assim, só a coisa de o copy, né, que é o texto que é escrito para se divulgar, no começo era muito difícil, porque a gente chamava as empresas, elas faziam assim... Genérico, totalmente. Ou genérico ou de exploração. Tipo, você, se não souber isso, você vai matar o seu paciente. Sabe uma coisa assim? A gente é muito contra esse marketing que tenta agressivo, né? E que tenta lucrar em cima da insegurança da pessoa, entendeu? A gente não acha que assim, olha, os conteúdos é bom, se você quiser vir aqui, vai ser top. Você pode falar que você quer dar mais segurança. O problema é você falar, não, se você não fizer... Aí é muito ruim, né? Cara, os ideais de vocês sempre foram muito fixos desde o começo. Isso é muito louvável. Parabéns, de verdade mesmo. Porque é isso que faz. As pessoas, elas enxergam, acho que por isso deu muito certo. Elas enxergam a verdade. Não é um marketing agressivo ali. É realmente a gente fazendo o que a gente quer. Mas aí, assim, marketing, então, o copy, mas não só o copy, né? Vai post no Instagram, vamos divulgar esse post no Instagram, vamos impulsionar. Impulsiona por onde? Tráfego pago... Putz, isso aí... Mas tem uma coisa também da empresa que você falou de disrupção, né? A gente sempre que a gente estiver fazendo muito tempo a mesma coisa, isso vai incomodar a gente. Isso é muito nítido, assim. Então, por exemplo, no YouTube, a gente tem o pessoal que trabalha no YouTube, então a gente já sempre faz coisas assim. Por exemplo, tem uma série no YouTube que é só a gente zoando o nosso próprio conteúdo, do começo. Pegando episódios antigos e olha como isso aqui tá tosco. E aí, sabe assim? Nossa, bom demais. Isso eu nunca tinha visto. Isso é muito bom, cara. Então tem isso, assim. Queria explorar, por exemplo, que CD da Taylor Swift seria cada especialidade. Tem essas coisas, entendeu? Bom demais. Mas aqui que vocês... Porque assim, o mercado, especialmente o mercado digital, ele é muito, como vocês sabem muito bem, muito instável. E a gente vê muita gente, tipo, uma minoria que deslancha, mas muita gente começa e não consegue sustentar. Porque é isso, eu fiz um curso, deu muito certo, depois não consegui lançar mais nada. A que vocês remetem a esse sucesso que vocês tiveram em conseguir se reinventar e ir modificando enquanto o negócio está rodando, então trocar o pneu com o carro andando, para ser um negócio que segue crescendo depois de 6 anos de criação? Vou começar aqui e tu vai ajudando, né? Manda bala. Mas eu acho que esse ponto das externalidades que afetam o negócio são muito importantes. Eu vou dar exemplo de 2 grandes que aconteceram durante o período do TAD Clinicage. Primeiro foi a pandemia, que eu acho que foi uma externalidade que favoreceu a gente, né? Que as pessoas que não estavam podendo ter contato pessoal, então estavam procurando coisas online. Outra coisa que gerou alguma insegurança, mas ajuda muita gente também, é uma externalidade super grande que apareceu, que é a IA. Né?
Então, em 2019, quando começou o TAD de clinicagem, tudo bem, já existia inteligência artificial, mas não os modelos de linguagem que a gente tem hoje em dia, e hoje está super integrado no nosso processo e tudo mais. Então, essas externalidades, elas vão acontecer. Então, você tem que entender isso. Inclusive, uma coisa interessante, que existe uma ideia de negócio, isso quem fala é o Rafa, né, que é um dos 4 do começo. Que tem alguns negócios que eles giram com 2 motores, um de renda, né, de influxo de caixa. Um motor principal, mas que serve para alimentar um motor secundário que daqui a pouco vai virar o principal, justamente porque o mercado é instável. Então, se você concentra tudo aqui, invariavelmente alguma coisa vai vir e ele vai esfriar. Então, você já tem que ir tentando pensar, alimentar o motor 2 e isso fica meio que rodando, né? Então, existe tudo isso. Acho que é um pouco de contexto. Agora, voltando para a sua pergunta especificamente, eu acho que nós, no TAD de clinicagem, a gente é muito heterogêneo. E uma coisa que a gente comenta é que o TAD de clinicagem é um grande cemitério de ideias. Amigo, assim, você tem que... Já ouviu isso? Assim, você vai ser muito criticado, pô. A verdade é essa, entendeu? Então, qualquer ideia que é lançada lá vai ser marretada, assim, muito. Então, mas eu acho que essa é uma lição de humildade também, assim. Todas as ideias que vieram no TAD de clinicagem, dificilmente elas são... Acho que nenhuma ela foi executada da maneira como ela nasceu, né? Uhum. Então, existe alguma inteligência coletiva ali da empresa que faz ela sair de uma maneira melhor, pegando um pouco de cada um. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no guia, eu lembro que a ideia de ter podcast no guia também foi a Fred que falou. Eu lembro muito desse momento. E eu acho que isso ajudou muito, porque isso é engraçado. Não é só uma funcionalidade a mais do guia ter áudio. O fato daquilo ali ter que ser falado influencia no texto também. Então fica um texto melhor. Então tem esse ponto, essa heterogeneidade, acho que ajuda muito. E a própria humildade de todo mundo que está na empresa. Acho que esse é um exemplo. E outra coisa que o Felipe falou é que a gente tem coisas que são, apesar das diferenças, a gente é muito fiel a alguns princípios, né? Então, assim, de procurar a fonte primária, da onde vem, de relação com a indústria farmacêutica, de evitar, né? Então, isso é uma coisa a gente errou muitas vezes também de falar coisas que não dava para falar, de falar de um jeito que levou a uma outra interpretação. E à medida que você vai estudando muito o assunto, você acha que você sabe daquilo, só que às vezes você vai errar. E acho que também dentro da empresa a gente tem essa noção de que pode acontecer e isso é encarado com naturalidade. Óbvio que é evitado ao máximo, sim, mas só quebra prato quem lava, né? Porque o valor é muito, muito forte, né? A cultura é muito forte. Acho que isso é algo que tem... A maioria das empresas de sucesso tem em comum. O que eu vejo... Cultura forte. Você precisa construir, você precisa seguir fiel àquilo. E eu brinco muito falo muito com os alunos você vê quando a gente vai falar porque quando você está começando um negócio, cultura parece ser um negócio meio... Questão é só... cara, nada a ver falar disso aqui. No começo, nós 4. Uhum. Por que falar de cultura? O negócio tá óbvio aqui pra gente. A cultura aqui é clara, ela já existe. Só que eu acho que a importância disso é exatamente... A empresa vai crescendo, vão entrando pessoas novas. Se você não consegue ter o valor bem estabelecido, uma cultura muito forte, como é que você vai alinhar quem está chegando? Uhum. Tem uma curadoria de querer escolher com muita cautela quem está entrando, mas mesmo assim, se você não investe nisso, se perde, né? Quanto maior a empresa fica, mais difícil é você manter a cultura. O Fred é um grande exemplo. O Fred normalmente a pessoa do contra, né, Fred? Sempre sou do contra. Mas é muito bom. Esse chato que ele falou, que fica enchendo o saco das ideias, geralmente sou eu. Mas tu perguntou, né? Quais são as partes do sucesso, tal, que tu comentou. Acho que esse que o João falou é muito do valor que vocês estavam comentando, mas tem algumas outras coisas que eu acho que ajudaram. Uma delas é que desde o começo a gente tinha noção de consistência, que eu acho que muitos locais não tem. Uhum. A gente via podcasts que começavam, né? E é trabalhoso. A gente conseguia, por sorte, se sustentar enquanto a gente fazia esse trabalho, né? Então, tem gente que não consegue, mas a gente conseguia. E juntou isso com a gente conseguiu, com o valor e a consistência, criar um público no gratuito, para esse público no gratuito pagar alguma coisa depois, consumir alguma coisa nossa depois. Quando a gente lança o primeiro curso, a gente já tinha um público grande. A gente já era, acho que, o maior podcast de medicina. Né? Acho que sim. E a captação do público vem majoritariamente do Spotify.
No começo, sim. Aí o Instagram começa a crescer. Acho que são os 2 locais nossos que mais chamam pessoas. O Spotify, ele... Talvez a gente, por muito tempo, achou ele o principal, né? Talvez ele seja o principal ainda. Mas do Instagram a gente tem bastante gente também. Então a gente geralmente usa esses 2 como principal. Agora tem o YouTube. E o interessante é que o que a gente vê também é que o Spotify, ele... Porque eu vejo que às vezes a gente faz ali mentoria diagnóstica, que é uma conversa, um bate-papo com um cara que não sabe se quer entrar para o MCP ou não, e daí ele consegue agendar uma conversa com um mentor para entender se faz sentido, porque a gente não quer também que entre o cara que não faz sentido tá aqui, Sim. porque o cara que vai ficar satisfeito é aquele né? que vai aproveitar. Então a gente faz essa mentoria diagnóstica para ver se é indicado do aluno entrar, e eu vejo que o podcast... ele precisa de menos, a conversão dele é muito maior, né? Porque o Instagram é isso, é um vídeo de 1 minuto, uma publicação estática, então vem muita gente que não faz tanto sentido, às vezes a pessoa também não confia tanto naquilo, naquele produto. O de vocês é um pouquinho mais fácil, porque vocês falam de hard skills, então é mais fácil você mostrar a qualidade daquilo, mas o podcast, você tá 1 hora com a pessoa. Quem tá ouvindo a gente aqui, tá 1 hora ouvindo a gente, conversando, e a linha é muito mais fácil, né? Então eu vejo que a conversa, o cara que vem para conversa, a maioria nem vem para conversa, mas os que vêm para conversa, não, eu só quis aproveitar aqui para bater um papo, porque eu já sei que eu vou entrar, eu já sei, o cara que vem do Instagram é muito menos vinculado. Mais frio, né? Muito mais frio. Mas o podcast tem isso, né? E o pessoal fala que é uma relação parasocial, né? Assim, a pessoa que ouve, para ela é muito sua amiga, pô. Sim. Pô, eu escutei o cara, 3 horas do cara, e você nunca viu o cara. Então, eu sei disso porque eu tinha uma relação... por exemplo, tem um podcast que eu ouço muito, que é um podcast de horas. Sai toda semana. Sai sexta-feira, é um podcast de 4 horas. E eu escutava tantos caras, eu escutava os caras de 2017, 2018. Parecia que o cara era meu amigo, pô. Então, se o cara vendesse... Inclusive, é um podcast que eu contribuo. Eu acho top essa ideia aqui, vou contribuir. Então... Eu tenho muitas histórias aqui com o João, com a Joane. É capaz de você encontrar o cara na rua e você ir cumprimentar o cara como se fosse um amigo. Sim, não, mas é isso, que a gente participa de processos seletivos aí no HC, das pessoas que estão super tensas ali para entrar na residência. Não acredito, a Joane... Viu pela voz. Pela João do TDC. Então, cara, isso aqui não tem preço, cara. Você nunca viu a pessoa na frente, mas você se considera pacas, né? E isso acho que, falando da parte de negócio, ajuda muito mesmo, porque eu acho que a pessoa que ela conhece você pelo podcast, passou 1 hora te ouvindo, a tendência, ela é bem mais quente, né? E tem muita história engraçada também, né? Por exemplo, vou falar a história da Potra, né? Teve uma porra... tem uma história com animal, desse agora que eu parei pra pensar. Mas teve uma potra, uma égua, né, jovem, que um cara... a gente tinha um público da medicina veterinária que ouvia. E o cara ouviu o podcast de hipercalemia e logo depois atendeu uma potra com hipercalemia e usou as coisas do podcast, pô. E mandou mensagem. Verdade. Olha que louco. Sem contar, por exemplo, a gente tem uns assinantes que são de Angola, que são assinantes do Guia. Portugal. Pessoas da América Latina também. Então isso tem também. Legal, cara. É top. E, bom, cara, eu queria puxar um tema aqui que... Sabe o que eu achei muito interessante deles? Cara, a gente faz primeiro. E, assim, hoje fala-se muito mais disso, de se criar MVP e botar as coisas para rodar e ir aperfeiçoando ao longo do tempo. Tá mudando agora o modelo, mas sempre é essa ideia de bota para fazer e aperfeiçoa. E eu vejo na galera, nos alunos, assim, o cara... quando você tem que transicionar, né, tipo, o cara tá na academia, graduação, residência, daí faz daí faz mestrado. É um ambiente que você tá confortável, né? Daí quando você tem que ir para abrir um consultório, é um universo completamente novo. Você tem que aprender sobre... Cara, você tem que aprender um pouco de direito, você tem que aprender um pouco de gestão, um pouco de administração, né? Contabilidade. Então... A galera vai esperando muito para fazer melhor, para fazer quando tá perfeito. E aí você deixa para fazer um negócio muito prontinho que acaba flopando porque você demorou demais, porque você nunca vai conseguir fazer, aparar todas as arestas antes de lançar. E eu vejo que vocês foram exatamente o contrário, né? Vamos fazer primeiro e depois a gente vê, né? Foi. No começo foi mesmo. E eu acho que tem uma coisa, nesse período, né?
muita gente veio perguntar pra gente assim, quero fazer um podcast. E aí perguntar pra gente como é que faz, né? E uma dica que eu sempre dava pro pessoal é o seguinte, cara, começa pequeno. Assim, não compra um setup. O cara chega, eu quero fazer um podcast, eu vi que esse setup é o melhor. Não compre esse. Porque, assim, a tendência natural é da maioria dos podcasts eles morrerem em ali 10, 20 episódios. Porque acho que o maior teste é você saber se você consegue manter aquilo com a periodicidade. Então, antes de você super investir nisso, começa, o que vai fazendo aí? Faz uns 10, 20. Entendeu? Aí... Faz a cada 15, depois você faz semanal. Deu certo. Aí começou 5, 2 caras desistiram, ficaram 3. A gente viu que deu certo, tem um públicozinho, a gente vai fazer funcionar. A gente conseguiu encaixar na nossa... Pronto. Aí agora tu compra uma coisinha um pouquinho melhor e passa mais um tempo fazendo. Já deu 1 ano. Beleza? Agora dá mais, entendeu? Agora se tu quiser já entrar com o setup máximo, vai ser muito investimento. Isso vai gerar uma percepção ruim. Você que investir tanto e não tô retornando tanto. E não é para retornar muito mesmo no começo. E aí isso pode até te desmotivar. Então, acho que começar com um grau de investimento menor para sentir, mas sair do zero, facilita o processo como não te desmotiva. Mesma coisa do consultório, né? A gente acaba mas é totalmente diferente do que eu fiz, né? Esse aqui começou com os 2 pés na porta. Eu saí da residência. Tá. A residência, me formei super novo, mas aquela ideia de vou trabalhar só 1 aninho aqui, depois eu vou pra residência. 1 aninho vira 2, vira 3, vira 4, vira 5. Entrei na residência um pouco mais velho. E aquele sentimento daí depois, cara, tô velho demais. Quantos anos era o velho demais, só dessa vez? 31. 31 é velho demais. 32. Loucura, né? 32. Aí, cara, tô muito velho. Preciso já sair e montar meu consultório. E aí fui pra uma cidade nova, fui pra Curitiba, não sou de lá, sou do interior do Paraná. Vim pra São Paulo fazer residência. Daí fiz medicina esportiva. O nicho que eu queria atuar era um nicho que não cabia numa cidade muito pequena de interior. Minha mulher não queria vir pra cá. Curitiba é bom. Meio do caminho, uma cidade bacana, tem espaço. E só fui. Gastei o dinheiro que eu não tinha pra montar um consultório. Tinha um boletim. Tu montou um consultório do zero. Do zero. E... Coragem, né? Não, meu amigo. Gastei todo o meu dinheiro e todo final de mês, cara, a fatura do meu cartão dava Comprou, quase 40 conto. Comprou? Aluguei o espaço, mas reformei, fiz toda a obra e tudo. Comprei ultrassom, comprei bioimpedância. Ultrassom? Não, bioimpedância é muito caro. Peraí, que ano? Vamos inverter aqui, né? Que ano? Isso foi abril de 23, ainda na residência. Tá, e aí? E, cara, meu primeiro mês, 2 pacientes em 1 mês. 30 e poucos mil de fatura do cartão e R$900 de entrada do consultório. Não, velho. Secretária loucura. Eu tô tenso por ti, assim. Cara, foi tenso. Foi bem tenso. Eu tinha uma reserva, uma pequena, não era uma reserva muito grande, reserva do tempo de plantão. E... Que se esgotou nesse tempo. Não, se esgotou. Daí eu vinha pra São Paulo fazer plantão, porque lá, cheguei lá, você é novo, daí médico do esporte, todo mundo já olha com o pé atrás, porque quase não tem, 90% não fez residência, tá? Então o pessoal já fica olhando meio... E aí, cara, foi... Para plantão em São Paulo, consultório em São Paulo cada 2 semanas fazer Realmente plantão. tem um paralelo, né? Vim pra São Paulo a cada 2 semanas fazer plantão. Mas, cara, eu lembro até hoje o mês que o consultório se pagou, que foi março de 24. Março de 24. O consultório empatou as contas, pagando inclusive o CAPEX, né? Esse investimento inicial. Daí foi quando eu logo consegui quitar o ultrassom. E... Nossa, mas foi perrengue. O resto é história. O resto é história. Ainda vou contar. Eu não contei essa história no episódio ainda de podcast. Porque daí no primeiro mês... mas foi 1 ano então. Mas eu vou dar ainda mais foi rápido, né? Que foi março de 24, o consultório se pagou. Foi muito rápido. Muito rápido. Mas rapidão, sem querer cortar, mas já cortando, né? Foi rápido, mas mais uma coisa que olhando em retrospecto parece ok, né? Mas na hora que tá menos 30k todo mês, irmão... Você tá no 5º mês, menos 30k. Chegou em casa, e aí, meu chapa? Como é que foi? Só, cara, e o pior foi o seguinte, né? Vamos comer fora? Não, hoje não. É sempre uma montanha-russa. Dá uma segurada. É isso, cara. Uber Comfort não existia. Não, inclusive... X e esse mês passado o consultório foi ruim, mas você tem que olhar o retrospecto. Cara, mas é desesperador ficar olhando isso de forma micro, né? Não, e assim, primeiro mês. Só que
tem mais uma porque história. tem essa variação, né, no consultório. Né? E aí, pô, eu abri o consultório, primeiro mês, 2 pacientes, e abri com uma físio junto, uma sócia, a gente tinha, não era sócia, mas tinha um contrato de veste, então ela ia entrar para a sociedade logo na sequência. Primeiro mês, 2 pacientes, segundo mês, 5 pacientes, daí mais um para físio, a receita de 900 reais para 4 mil e alguma coisa, opa. Daí terceiro mês, que foi, ali já atendi 5 pacientes, a receita subiu, quarto mês, quinto mês atendi 12 pacientes, falei, tô bem, tô rico. Aí, cara, virada de ano, dezembro atendi 2 pacientes de novo, janeiro atendi 3 pacientes de novo. Eu falei, cara, ferrou. Sazonal, né? Daí, cara, fevereiro voltou a crescer, março pagamos as contas. Daí, cara, quando eu paguei as contas, eu vou só dar intro pro episódio que a gente vai fazer contando a história do intro. Falei, cara, agora eu tô bem, tô rei, porque se eu tô pagando as contas, beleza, me banco de outro canto aqui, vou fazer um plantão e tal, pronto, o consultório já deu certo. A minha, então, sócia, uma querida, é coordenadora, inclusive, da fisioterapia até hoje, chegou e falou, Jonas, tive uma proposta irrecusável, ela hoje trabalha no clube de futebol grande, coordenadora e tudo, e a galera do esporte sempre gosta do alto rendimento, tô indo embora. Falei, pô, já me deu, quando? Daqui 2 semanas. Putz. E a fisioterapia tem uma receita recorrente dentro da clínica. Uhum. Nossa, foi a primeira vez na minha vida que eu tive crise de ansiedade. Lembro, hoje com carinho, mas na época foi desesperador. Porque hoje tava se acumulando com aquele cartão negativo e bateu. Então, e daí na hora que eu vou pagar as contas, cara, a estrutura parece que vai desmoronar. Pra minha sorte entrou uma outra física que é maravilhosa, que assim, também é da escola, e aí a grande vantagem da gente ter feito graduação num centro bom. A rede, né? Exato. Daí entrou uma outra física que também estava super insatisfeita com o trabalho dela. Cara, casou muito, assim, né? Como uma luva, mas foi perrengue. Mas, cara, o certo é você ter ansiedade. Tu não acha, não? Nesse negócio aí? Não, na moralzinha. É porque, assim, se você não ficou... O que passa pela mente do João? Vamos lá. É porque se você não ficou ansioso, é porque você não liga pra parada. Tu não acha, não? É que assim... É que o João usa o sofrimento como um mecanismo. É porque... Isso. É porque, assim, eu acho que isso... Óbvio, né? Você não tem que ter um transtorno mental. Mas, assim, algum grau de ansiedade pra poder fazer dar certo é necessário. Que nem você entrar num show sentido. aí. O artista sempre fala, vai subir tem no que ter palco, aqui. irmão, se não... Se tiver o tesão, acabou, né? Você vai... qualquer coisa, assim, que... High stakes, né? Você tem que ter uma ansiedade, senão você tá muito nem aí pra parada, entendeu? Não, faz sentido, mas... Mas foi demais, né? Não, o dia que eu entrei, embarquei no avião para vir para São Paulo, que eu ia ter reunião com 2 pessoas potenciais, que assim, era a minha última cartada. Porque a gente tem uma preocupação técnica muito grande lá na clínica. A gente está sempre sofrendo com falta de profissional. Hoje a nossa taxa de ocupação na fisioterapia passa de 95%. E tem gente para contratar, mas não tem gente que cumpre os requisitos que a gente precisa. Então, isso a gente já está acostumado. Mas ali na época onde a físio ia sair, que era a coordenadora, eu precisava de alguém bom, muito bom, e para trazer, eu não tinha grana sobrando, porque depois disso tudo, dinheiro e táxi só não resolve quando é pouco, né? Mas eu não tinha dinheiro para trazer alguém. Então eu tinha que trazer alguém que primeiro estava disposto a ir para lá, que era bom e que queria... E que toparia comprar essa ideia de entrar no risco do negócio. Cara, foi a primeira vez que eu tive um piti, cara. Hoje eu sei o que é um piti, cara. Porque assim, entrei no avião, sentei, cara, olhei ali no relógio do monitor, cara, 120 de frequência cardíaca, em repouso, comecei a hiperventilar, falei, cara, vou pegar esse saquinho do avião aqui e fazer aquela estratégia pra... Cara, tava desse jeito. Eu falei, não, cara, é piti, calma. Eu acho que o único lado bom de ser médico nessa hora é saber que é um piti, que não, de fato não tá passando mal. E aí passou, cara. Foi a primeira e única vez, graças a Deus, da minha vida que eu tive. Seja a última. Deixou sequelas, mas é isso, cara. Cicatrizes, né? Hoje a gente lembra de forma saudosa, né? Porque... É o sangue a que cai. nostalgia, né? Nostalgia. Mas isso que você comentou do final do ano, esse ponto assim, a gente passou por ele algumas vezes. O final do ano não pode ser, pra gente, pelo menos... Uma baliza, né? Uma baliza pra fazer grandes mudanças. Então a gente tenta evitar essa análise de novembro, dezembro, em janeiro, porque senão parece que o negócio piorou muito de uma hora para outra, mas são as festas, isso é normal.
as pessoas fazem menos coisas. Sim. Mas pegar, saber antecipar essa sazonalidade, porque a nossa é muito clara, né? Final do ano é baixo, março estoura. Por causa das novos residentes. Então isso deixa a gente, já entendendo essa sazonalidade, a gente não se desespera tanto no final do ano e também não se empolga tanto em março, porque são os dois momentos. Mas é isso que tu falou, né? De chegar no final do ano, putz, só tenho esse número de pacientes. Agora Mas esfriou agora aqui tem os mais uma coisa. otorrinos. E para a galera do Estourar. consultório, porque a grande vantagem do produto digital é a escalabilidade, né? Porque a galera do consultório tem um outro sofrimento, né? Que é o seguinte, você sofre nas duas pontas. Dezembro, agora a gente já está acostumado. Dezembro, o que eu faço? Cara, semana de Natal aqui, férias, todo mundo para, a gente fecha, deixa um físio ali para atendimento de urgência, porque a gente quer oferecer esse suporte para os pacientes. E tá tudo certo. E tradicionalmente, na esportiva, como o nosso público-alvo são atletas amadores, o segundo semestre é o que a gente tem maior crescimento de fluxo. E aí, beleza, fluxo baixo e tal, a gente está sempre ali querendo contratar. Daí agora, o primeiro semestre, recorde de faturamento. Então, você já consegue antecipar que o segundo semestre vai ser cheio. Daí, agora tem que ampliar, agora tem que pegar espaço novo, agora tem que trazer mais gente. Você sofre das duas pontas. É muito... Agora é bom. E sabe uma coisa que é legal? Não é que o problema diminui, é que a gente fica cascudo, né? É igual um tubo. A via aérea é a mesma, né? O que muda é a experiência do cara que tá entubando, né? Justo. Mas essa questão de crescer também, né? O negócio, o quanto que vai ser reinvestido também é uma coisa que você vai aprendendo no caminho. Tá? Sim. Mas acho que hoje a gente tem essas discussões de um jeito muito mais maduro do que antes. Não. Muito mais. Sim, nem... E o futuro do TDC? O que vocês pensam? Acho que agora a heterogeneidade vai se mostrar. Né? Mas a gente discute muito, assim. Acho que o guia, a gente quer fazer um serviço cada vez melhor para os assinantes. Isso é muito nítido, que a gente tenta muito reinvestir para melhorar o produto, botar mais camadas de revisão. A gente tem um serviço de comentário, então, assim, o assinante ele comenta, ele tira dúvida, faz apontamentos no próprio conteúdo. Isso é respondido. A gente tenta cobrir em cima do laço. Então, Hantavirose, por exemplo, vai ter um conteúdo, já teve de vários. E vai vir muita novidade boa no guia por aí. Acho que eu não posso falar aqui, assim. Lógico. Mas tem que guardar surprise. Uma coisa certa é que o guia vai melhorar, assim. Boa. Vai manter, acho que a qualidade vai ser cada vez melhor, porque a gente acrescenta camadas de revisão, mas vão vir novas funcionalidades, isso é certo, assim, para tentar... o segundo semestre aí já tem bastante coisa. Vem com muita coisa para servir mais quem a gente já serve e alcançar novos públicos, né? Além disso, eu acho que existe também a perspectiva de cursos, né? A gente tem esse motor dentro da empresa também. E esse ano é uma coisa, já está aproveitando aqui o espaço, né? A gente vai estar presente em vários congressos de clínica médica no Brasil, né? Congresso de clínica médica no Brasil, eles funcionam assim, um ano tem o brasileiro e no ano seguinte tem os regionais. E depois do brasileiro, a gente esteve no brasileiro ano passado, a gente vai estar nos regionais. Então é outra coisa, a equipe por exemplo... a gente vai se dividir, vai para vários locais do Brasil esse ano. Também já é uma coisa que a gente não fez antes, vai fazer agora, né? Nossa, a gente já fez também, pela primeira vez ano passado, esse ano vai tentar emular esse processo, um curso de raciocínio clínico, de redução de erro diagnóstico, a gente fez isso no brasileiro, foi muito legal, experiência muito boa, e a gente vai tentar também repetir isso agora. Bom demais. Então, só ver se eu entendi, o foco é manter os braços que vocês já têm. A gente sempre tem um pezinho no presencial agora, talvez? A gente tem a dúvida de não qual precisa falar o quê? Só se estão pensando em criar um braço novo ou não? A gente tá. O problema é que, como tu falou, né? No começo a gente faz logo e vê depois se funciona, etc. Mas o tamanho que a empresa tá hoje, infelizmente, isso tem que ser um pouquinho mais pensado, porque a reputação é grande, né? Não só isso, porque os processos, a gente tem que prever os processos, porque, por exemplo, o guia ele foi feito em 2022, mas a gente não conseguiu prever o quanto de trabalho ele ia dar. Hoje em dia a gente tem dificuldade de manter o guia com tanta gente que a gente tem. Então, qualquer processo novo que se cria é marketing para aquilo, equipe para aquilo, etc. Então, a nossa dificuldade hoje em dia de criar um braço novo é ficar pensando se vale a pena mesmo esse braço novo. Mas a gente tem uma ideia de criar braços novos, sim.
A gente só tá discutindo os processos, né, João? É uma longa discussão. Aí... É uma longa discussão. Cara, Massa. pô, que conversa, hein? Cara, ó, o tempo mais estourou longo, hein? faz tempo já e a gente Com nem... podcaster a gente tem que nem... passar o tempo mesmo. Cara, e se vocês pudessem... Pô, cara, todos esses perrengues que vocês já passaram e sucessos e fracassos e quebrada de cara e coisa que vocês aproveitaram do fracasso para fazer o negócio melhor depois. O cara que tá ouvindo a gente, que no geral é um especialista que acabou de abrir consultório ou tá planejando abrir ou já tem um consultório e às vezes está patinando. Você tem algum conselho para esse cara aqui de como ele pode levar alguma coisa daqui para melhorar em casa? Eu acho que eu daria aquele conselho. Eu também atendo consultório eventualmente, né? Mas eu daria um pouco daquele conselho que eu falei do setup, assim. Eu acho que o consultório tem que começar, sabe assim? Não sei nada, nem tô no MCP, nem nada. Mas, cara, começa, entendeu? Começa, assim. Aí você vai ver que, realmente eu preciso de tal coisa. Assim, eu acho que por muito tempo, quem pensa em ter um consultório pode adiar isso por muito tempo. Só que a pessoa acha que adia para o melhor momento. Mas você adia para o seu próprio prejuízo, eu acho. Sim. Então, Muito eu bom. acho que começar logo, nem que seja de maneira atabalhoada, é melhor. É melhor. Assim, cobra barato. Então, isso porque eu cobrava o preço bizarro no começo, aí, não, realmente tem que mudar, não sei o quê, eu vi o tanto de trabalho que dava, papapá, teve épocas que eu diminuí, aumentei. Então, acho que é melhor começar, aí você vai ver as dificuldades que você vai ter, se aquela sua ideia inicial funciona ou não, se você gosta também. Valida a hipótese, né? Valida. Por exemplo, eu já mandei muito paciente pro Felipe, viu? Porque eu tenho um perfil de paciente que eu prefiro ter, por exemplo, entendeu? Sim. E então... Lá no MCP, uma galera manda muito paciente pro Felipe. Geralmente os mais complexos, os mais encacados, são todos Felipe. Exato. Então, assim, eu acho que a minha dica, a minha sugestão, né, seria essa, assim, começar nem que seja para ter separar um período na agenda, ir lá no consultório e ficar no consultório, mesmo que não tenha paciente. Eu acho que... Porque aí você deixa aquele horário reservado, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, no Tarde Clinicagem a gente começou é porque a função do Tarde Clinicagem ela é eterna, assim, a gente não precisava separar o horário na agenda. O Tarde Clinicagem invadia a nossa agenda, como invade até hoje. Então, mas eu acho que seria isso, sabe assim? Essa dica de consultório é muito boa. É uma dica que eu, antes de abrir meu consultório, eu ouvi em algum podcast, alguma coisa, eu falei, cara, o horário do consultório é sagrado. Então eu tinha... Como eu me dediquei full pro consultório, então eu ficava lá 8 horas por dia dentro do consultório. Isso gera um desconforto muito grande. Isso, E o desconforto é bom, porque você tá querendo fazer alguma coisa. E foi, cara, 80% do meu conhecimento de gestão foi estudando ali. E aí, cara, estudava no MCP, vai pro YouTube, vê, não sei o quê. Tem hoje, muito conteúdo gratuito na internet também. Tem muita coisa. Cara, você tem que ficar incomodado. Porque se você ocupa o horário do seu consultório com plantão, com outra coisa, ele vai morrer. Vai morrer. É isso. Cara, eu acho que só um pontinho a mais é que se a gente tivesse naquele momento antes de começar, hoje em dia, você falou, né? Tem muito conteúdo extra, né? Hoje em dia, se o cara tá com um problema em algum... Por exemplo, no consultório, eu tô pensando se eu tivesse nesse cenário, né? Existe um negócio que a gente fala em raciocínio clínico que é o diagnosis timeout, ou pausa diagnóstica, que é tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou parar e vou rever tudo, né? E hoje em dia, com o IA, eu acho que tem muita coisa que você pode analisar de problemas seus que você não está conseguindo ver sozinho e talvez você não consiga pagar ou consiga que outros locais vejam, mas tem muito recurso para... deixa eu tentar analisar friamente esses problemas. Não consigo? Eu tenho vários locais em que eu consigo tentar jogar isso e eles talvez me tragam pelo menos o caminho para onde ir. Tipo, e uma visão de fora, né? Isso, porque muitas vezes você tá tão dentro... É aquele desespero, só vieram 2. Aí vai ter assim, não, mas a maioria... Aí você vai receber a informação, a maioria dos consultórios demoram 6 meses. Aí você, beleza, eu tô achando que Fiz isso anteontem, cara. A captação, como eu falei, desse último mês estava mais ou menos. Falei, cara, como é que eu posso melhorar? Aí eu parei, pensei, falei, aqui, beleza. Fiz lá, joguei na IA. E aí falei, cara, acho que eu preciso melhorar o site. E aí ontem eu tava mexendo no site. Então acho que é isso. Né? Mas uma coisa que eu fazia no consultório também,
muito tem disso. Mas uma coisa que me ajudou muito era eu ia lá e às vezes eu estudava coisas de consultório que, cara, eu vou estudar aqui, porque às vezes é isso, eu nem sei o que eu não sei, eu nem sei o que eu estou ignorando aqui, vou estudar coisas gerais. Então, cara, eu vou estudar um pouco de teoria de marketing. Cara, para precificar no consultório, eu baixei um livro que chama The Handbook of Pricing, que, cara, Handbook é uma ironia, porque o livro tem 890 páginas. Sei. Aí, obviamente, a precificação de serviço é menor, mas tem ali umas 120 páginas. Cara, eu vou ler isso aqui e vou... E, cara, é uma delícia isso, porque quando você consegue fazer essa base, você entende por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Cara, tem umas palavras em tática clinicagem que elas são... eu ia falar isso agora, tá? Eu ia falar isso. Precificação é uma pauta bomba, assim, porque... É muito complexo, é extremamente complexo. Assim, ele perguntou qual que é a coisa mais difícil, talvez seja essa pra gente. Precificação, acho que talvez seja mais difícil. É muito difícil, né? Aí já fica a dica aí. Pô, 120 páginas aí. Cara, não, e tem uns métodos que faz uns gráficos, aí cruza 4 linhas, tá ligado? Eu nem esqueci o nome do cara, o nome com W. Que o Rafa trouxe pra gente. Não, as curvas quase Suaru pro amor. Exatamente. As curvas de não sei o que, aí vai gerar um losango e vai ser bem aqui. Essa loucura pô, de preço. Isso é bizarro. E também testar. No digital vocês conseguem fazer isso, né? Testar, fazer software e tal. No consultório, às vezes a galera sofre um pouquinho mais. E porque o business é muito menor, né? Hoje para vocês é mais fácil. Assim, é mais complexo, mas dá para terceirizar muita coisa. Sim. Cara, vamos dar uma travada aqui, porque daqui a pouco o pessoal vai expulsar a gente daqui. E o pessoal que tá ouvindo a gente também deve estar com a orelha quente, já meio cansado, né? Já botaram 2 vezes faz tempo. Cara, mas eu acho que a gente tem que fazer mais uma conversinha aí direcionada, hein? Top. Agora que a gente já teve a conversa geral, a gente tem que ter uma próxima direcionada para algum tema mais específico. Legal. Né? Pode ser. Volta a saber se os caras vão aceitar, né? Não, pô, bora. Vamos nessa. Meninos, cara, uma palavra final, uma dica final, o médico às vezes tá sofrendo no consultório, quer pensar fora da caixa, o que ele pode fazer, um recado que você queira dar para eles. E aproveita, se quiser falar nessa câmera aqui, se quiser dar um recado pra galera. Opa, tem um barulho aí. Caiu alguma coisa lá em Pedi cima. um recado de cima, é um sinal, né? Um recado tu diz pra pessoa... Pro médico que tá ouvindo a gente, que tá passando perrengue, tá na dificuldade financeira, plantão, tá insatisfeito com o modelo que ele tá tendo, esses caras tiveram uma ideia muito boa, não sei se isso é pra mim. Um recado pra galera que tá ouvindo a gente. Cara, eu acho que Pergunta é ruim, né? Difícil. Foi, assim, no zero, né? Mas eu acho que você tem que pensar muito antes de você pensar que você fracassou. Acho que pensar que você fracassou, você tem que analisar muito bem o que aconteceu, bem de cabeça fria, fazer uma análise bem analítica para você pensar assim, isso aqui não deu certo para mim. Porque às vezes a gente tem a impressão de não dar certo, mas é só um processo que demora ou um processo que ainda você não otimizou. Então acho que se você dá a chance de, eu tô fracassado, para agora e pensa, objetivamente, o que eu acho que eu tô fracassado? E se sim, por quanto tempo? E tenta estudar sobre isso, que é o que você estava comentando agora há pouco. Caraca. Pô, que aula, hein? Não vou nem falar mais nada depois dessa. Sério, profundo. Não, pô, essa eu gostei, cara. Gostei mesmo. E quem quer acompanhar vocês, como é que faz? E aí, João? Aí vai lá no Spotify e bota Tática Clinicagem. É um laranjinha, vai aparecer lá. Mas também no Instagram, também no YouTube. E tem newsletter, tem o guia. Tudo Tática Clinicagem em todos os lugares. lugares. Tudo Tática Clinicagem. Ou TDC. Ou TDC, Só que essa é uma sigla que é muito usado em até outros países, tem outras acepções, mas TDC, Tática Clinicagem, você vai encontrar nas redes sociais, até no TikTok também, se quiser, tem lá. Twitter tem também? Twitter tem, tá um pouco inativo. Mas tem também, tá lá. Tem também, tá lá. Então... Show. E o cara que quer aproveitar o conteúdo gratuito que vocês oferecem, o principal é Spotify. Spotify ou tocador, YouTube, né? ou tocador de podcast de sua preferência, toda quarta-feira à noite sai o nosso episódio da semana, totalmente de graça para você ouvir. Já tem mais aí de 350... 300 e uma pedrada aí de... E o cara que quer se atualizar, que quer buscar no guia, que ficou interessado porque é um praticamente um up-to-date brasileiro, direcionado para a vida do médico brasileiro. Como é que ele faz? É um app, então você pode baixar na loja, na
loja de aplicativo do seu serviço operacional, do seu celular. É também um site, então tem os dois formatos, site e aplicativo, dá para ver pelo computador. Tem 7 dias grátis ou 2 conteúdos de graça. Mesmo que você não seja assinante, você pode visualizar. Para você ver como funciona o guia, é tudo referenciado, sistema de comentário, tudo você pode. Só fazer o cadastro, você vai ter acesso a esses conteúdos de graça. Então experimenta, a gente tem certeza que você vai gostar. Pelo menos deixar o seu comentário, o seu feedback lá também. Mas é importante aqui, só que às vezes a gente tá falando aqui, parece que é um conteúdo muito voltado para o hospital e tal, mas a gente faz questão de ter um conteúdo ambulatorial toda a edição, né? A gente tenta dividir entre ambulatorial, emergência, hospitalar. Inclusive, a última coisa que a gente revisou foi a diretriz nova de dislipidemia, né? Exato. Então tem tudo lá. Ambulatório, tem diabetes, epidemia, hipertensão. Análogo GLP, onde fez uma série de como prescrever, efeitos adversos, então bastante coisa para consultório. Esse é outro princípio do guia. A gente sempre tenta, como o Fred falou, reforçando, passar pelo todos os cenários, né? Ambulatório, pronto-socorro, enfermaria e UTI. Pô, bom, hein, cara? Top demais. E os caras confiam no próprio TACA, hein? Porque pra entregar ali um teste grátis é porque o cara sabe que o que ele faz é bom, né? Não precisa nem de cupom, né? Bom, meninos, muito obrigado Obrigado mesmo, demais. cara. Valeu Foi demais. maravilhoso. Acho que foi talvez o episódio mais longo que a gente já gravou. Com certeza. Boa. E ó, essa câmera aqui é pra dar tchau pra galera. Pessoal, valeu, Falou. até a próxima. Valeu, Tchau, galera. tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou. Falou.